falar sobre a professora Maria da Conceição Tavares, no momento em que ela deixa de existir materialmente entre nós, é algo que nos toca profundamente em muitos níveis, em especial na responsabilidade de mantê-la viva entre as nossas práticas cotidianas. Eu sinto, fui aluna do Instituto de Economia desde a graduação e sou vizinha dali há muitos anos. Eu sinto que a Maria da Conceição Tavares é como aqueles azulejos azuis, é como, né, toda aquela indumentária ali, material arquitetônica que nos cerca, né, nos forma enquanto um coletivo de economistas e, do meu ponto de vista, um coletivo de pessoas que quer pensar o Brasil com o objetivo de transformá-lo. Então, a Conceição, para mim, ela tem muitas camadas. Ela é uma inspiração, porque é uma mulher forte dentro da economia e, ao mesmo tempo, uma professora muito cuidadosa, muito doce com seus estudantes, apesar de toda a performance, né, e a persona que ela sempre desempenhou em sala de aula, ela tinha aquela persona principalmente porque ela tinha um enorme compromisso político com formar bons economistas, pessoas que quisessem transformar o Brasil. A Conceição chega aqui num período bastante conturbado já, né, do ponto de vista político. Ela vive o golpe militar, acaba se exilando, vai participar do governo Allende, né, das movimentações no Chile, e vive aquela derrocada também. Então, a figura que tem uma trajetória saindo lá de Portugal do salazarismo e que vai percorrer uma série de espaços que estão vinculados a um espaço autoritário. E ela era uma economista libertária no sentido verdadeiro do termo, né? No sentido de entender a necessária autonomia que os povos tinham que ter para formular os seus próprios destinos. Então, o compromisso dela sempre foi esse. Ela foi uma professora, para mim, muitas vezes, né? A gente se encontrou em vários cursos diferentes. Ela já não era professora de uma única disciplina, ela participou em vários cursos. Eu fui parte da assessoria dela aqui no gabinete, na parte aqui do Rio de Janeiro. Trabalhei com um assessor dela muito próximo, que é o Luiz Eduardo Melim, e desde ali, né, eu ainda estava na graduação, quando isso começou, eu percebi que a Conceição tinha o que a gente agora, estudando, né, depois de uma missão deixada para nós pelo Aloysio, que também foi um grande aluno da Conceição, de estudar os intérpretes do Brasil, a gente consegue caracterizar a obra da Conceição como uma obra de interpretação do Brasil. Mas não é só a obra, é a pessoa, né? A Conceição, ela é uma intérprete do Brasil no sentido pleno. Ela se preocupou em estudar a história do Brasil detalhadamente, compreender, né, a sua formação, com o objetivo de compreender aquele século em que ela estava atuando, né, o século XX, e quais eram os espaços que haveria para a transformação. Ela tinha um plano, ela tinha um sonho para o Brasil, e, em larga medida, ela associou esse sonho à superação do autoritarismo, né? Ela foi uma grande intérprete do Brasil autoritário, mas também uma grande formuladora do que seria o Brasil democrático. Ela tem uma declaração que ela faz numa entrevista para a Agenda Econômica no Senado Federal, em 2010, em que ela diz que economistas ela queria para o país, né?
Ela diz: os economistas são aqueles que tratam dos problemas sociais e políticos. A economia é um instrumento para melhorar socialmente e politicamente uma nação, para integrá-la e torná-la finalmente o sonho do Furtado. Nosso sonho, e aí ela se irmana, né, com o sonho do Furtado, é evidentemente ter um país mais homogêneo, mais justo, mais igualitário. E a prática dela, né, principalmente a partir da sua maturidade intelectual, sua formulação a partir dos anos 80, quando ela completa toda a série de teorias que ela vai utilizar para interpretar o Brasil e entendê-lo dentro do sistema geopolítico mundial, né, nos anos 80, ela vai fazer uma discussão sobre inflação que é diferente da discussão dos autores da época dela, marcando essa importância, né, de pensar os impactos da inflação sobre a distribuição. Ela tem o tempo todo o povo na cabeça, né? A parte da população que ela se refere com alguma frequência como quem paga a conta. E ela vai transitando progressivamente de um trabalho técnico, de militância acadêmica, para a militância política. E aí teve coragem de se candidatar, né, para ser deputada. E naquele momento, onde eu pude participar da assessoria dela, ela estava vivenciando, né, o país estava vivenciando um congresso muito difícil, um congresso já bastante neoliberal, né, no governo Fernando Henrique, o mandato dela é de 95 a 98, né, e a principal crítica que ela levava ali era a ausência de um projeto nacional, né, era uma espécie de grito no Congresso que materializavam a percepção de que a gente está, ao seguir os caminhos do neoliberalismo, a gente estava abrindo mão de qualquer formulação autopropelida, de um projeto nacional que, de fato, pudesse questionar o pacto de dominação interna, né, que pudesse pensar a luta de classes de uma forma a encarar a possibilidade de superação da desigualdade que, para ela, tanto do ponto de vista estrutural quanto do ponto de vista social, era o cerne, né, do subdesenvolvimento que a gente precisava superar. Então, eu penso que, assim, nos anos 2000, que é um período em que ela passa a militar muito no PT, e finalmente o PT, né, no início dos anos 2000, consegue alçar-se ao poder, ela muda um pouco de postura, ela fica mais silenciosa, mas ela compreende, sim, que existe uma relação muito forte entre democratização, bem-estar social, planificação, e que esses elementos são os elementos que poderiam conjuntamente aplacar essa ideia de supremacia do indivíduo, de regulamentação, privatização e globalização que estavam vigorando, né? Ela diz também que passou a vida lutando pela igualdade e que, quando ela vê o governo Lula se apresentar, ela acha que a gente está indo no caminho certo. Mas ela mesma vai trazer alguns questionamentos para tudo isso, né? Vendo os limites da, de fato, incorporação aos salários, né, do que ela chama homogeneização dos padrões de consumo, das dificuldades de ter reinvestimentos nos setores dinâmicos, que não permitiu fazer a homogeneização tecnológica que ela considerava fundamental para acabar com a heterogeneidade estrutural que, desde as aulas, né, que teve com Aníbal Pinto, para ela era uma questão muito importante. E ela percebe assim, que muito daquilo pelo qual ela lutou ainda não tinha as condições
fundamentalmente políticas para serem realizadas. Então, penso que a Conceição ela foi uma militante no final da vida muito resignada e fiel ao projeto que ela construiu no PT, e me toca muito profundamente, porque me considero um economista militante, né? Nessa necessidade de silenciar num momento em que ela dizia que o governo que estava ali era o governo dela. Então, que ela teria que discutir, conversar mais privadamente, fazer as movimentações mais privadamente para garantir o apoio a esse governo. Veja que ela não estava muito errada, né? Porque o golpe de 2016 teve um, o componente político do golpe foi muito importante e abriu uma fase que ela já assistiu com um pouquinho mais de distância. Foi uma fase muito dura para nós. Uma figura militante, um economista militante como ela, faz muita falta para a gente. Faz falta para a gente ter coragem para ir para a luta, faz falta para a gente ter boas ideias e velocidade de articulação de ideias como a gente via ela ter, e também como uma inspiração mesmo, né, de atuação, alguém que sempre trouxe o sentido de ser economista para a praxis, para a prática mesmo, para a transformação do Brasil. Penso que continuar divulgando as ideias da Conceição, que são super atuais, como uma interpretação do Brasil, é a missão que eu posso botar aqui nas minhas costas para carregar por um tempo e garantir que mais gente faça isso. É isso.